Hoje é dia 17 de agosto, um sábado de 2019. Hoje é o dia que eu recebo a notícia de que uma amiga se suicidou. Hoje é o dia em que eu recebo... É incrível, até agora eu fiz um boost, um impulsionamento no Facebook de um vídeo chamado "O que Jesus diria de Bolsonaro?". Fala de uma forma muito tranquila sobre o que o Evangelho realmente fala, sobre tortura, genocídio, ódio, incitação de violência, enfim, várias coisas. E que Jesus foi torturado, que Jesus amava as mulheres, que Jesus não condenou os gays. Então, que realmente essa massa evangélica que apoia Bolsonaro não entendeu ainda quem é Jesus, não conheceu Jesus. Pessoas entram também dizendo: o meu Jesus não é o seu Jesus, como se Jesus fosse de alguém. Jesus é de todos. Tá aqui o Yuri para provar para vocês. Então, e o interessante é que o meu post do Face foi feito especificamente para mulheres. E hoje uma mulher entrou e falou assim: essa careca tem que engolir a língua. Ela com certeza deve ter perdido alguma mamata. Morra a petralha, morra os esquerdistas, morram, aquela coisa de ódio, assim. E o foco aqui não é falar de mim. O foco é falar sobre sororidade, sobre feminismo e sobre a mulher. E a divindade, o Deus que é deusa, porque existe o feminino em Deus. Se ele criou todas as coisas e ele criou o feminino na natureza e no ser humano, é porque existe natureza feminina em Deus. Quando a gente fala de El Shaddai, quando a gente fala o nome de Deus no Antigo Testamento, muitas vezes ele é traduzido por um plural majestático feminino. Então existe o feminino em Deus. Quando Deus fala para Moisés... Por que eu estou falando especificamente da Bíblia? Porque o maior centro de discussão é entre os evangélicos, é entre os judeus, é entre os patriarcalistas, é entre os machistas. Porque na história da humanidade, quando se coloca Eva como a grande vilã que deu a fruto para Adão, na história da humanidade, quando se queima bruxas e diz que elas são o anticristo ou que elas são do demônio, na humanidade, quando se olha sempre para a mulher como alguém negativo e se incita isso através de um processo religioso e condenatório e vexatório e humilhante, é óbvio que tem alguma coisa errada nessa fala. E qual que é o grande problema da questão do feminino e da mulher? Porque a mulher tem o poder de mudar as coisas energeticamente. A mulher é aquela que com os seus hormônios, com a sua intuição, com a sua energia, com a sua espiritualidade, mudam o ambiente ao redor, transformam o ambiente ao redor, nivelam as energias. Então, com um constante processo de violência contra a mulher, através da religião, do Estado e da cultura, automaticamente as próprias mulheres sabem que são odiadas, por neurônios de espelho e por ressonância de campo magnético, aprendem a se odiar e, aprendendo a se odiar, passam a odiar umas às outras e odiar tudo o que as cerca. O problema do mundo está nas mães. Não é à toa que Freud já dizia: mate a mãe. Quando ele fala mate a mãe, ele não está falando de matar, assassinar fisicamente a mãe. Ele está falando de a gente se libertar da esfera narcísica da mãe. Se libertar da esfera de predominância ou de dominância do feminino. Mas essa esfera de predominância ou dominância vem da negatividade que o feminino aprendeu do machismo, a negatividade que o feminino aprendeu com a violência, a negatividade do machismo e do masculino que reprimem, mata, assassina a mulher. Ela aprende a ter ódio de si e começa a odiar tudo e a todos. Então a mulher, a partir dessa perspectiva adoecida, esquizofrenizada, estuprada, morta, assassinada, ela vai absorvendo no seu campo de energia, no seu padrão mental, no seu mindset, ela vai absorvendo isso e se torna uma pessoa odiosa e que cria os filhos de uma sociedade odiosa, escrota, machista, esquizofrênica, doente, repressora e fala em nome de Deus. Porque não é capaz de se saber deusa e não é capaz de se saber falando ou se imaginar falando em nome da deusa. Essa minha amiga que se suicidou, ela teve uma história muito triste. Ela fez uma cirurgia bariátrica, emagreceu muito. Depois, exatamente por causa da falta de discernimento do sistema público de saúde,
É impensável que uma pessoa faça terapia por 1 ano e faça uma bariátrica. A primeira coisa que se forma no ventre materno é a junção cérebro, estômago e intestino, que é o nosso segundo cérebro, é o nosso sistema nervoso entérico. É a primeira conexão que a gente faz. E a primeira coisa que se forma no cérebro é o sistema que cuida da parte emocional. Nós somos emoção, possuímos uma razão. Assim como nós somos espírito e possuímos um corpo. Não é o processo contrário. Nós somos racionais e temos emoções. Nós somos um corpo e possuímos um espírito. É o contrário. Freud já descobriu, a ciência já sabe, a neurociência moderna, pós-moderna já sabe. Nós somos governados pelo nosso inconsciente, pelas nossas emoções. Não pelo nosso consciente, pela nossa racionalidade. É um absurdo uma pessoa que nunca fez terapia, não tem acesso a esses conhecimentos e principalmente dos processos da espiritualidade, do contexto inclusive espírita e umbandista de obsessão. Pessoas que se suicidam são pessoas que estão com problemas físicos, porque tem a parte química, mas ela é a última instância, começa no espírito. São pessoas que já têm traumas e questões íntimas que trazem às vezes de outras vidas e são obsediadas por espíritos obsessores, sofredores. A diferença entre um sofredor, espíritos desencarnados que estão ainda vibrando a sua energia no âmbito do planeta Terra de uma forma umbralina, porque estão num padrão de vibração baixo. Pessoas que desencarnaram com ódio, raiva, ira, sofrendo, tristes, desanimadas, abandonadas, vitimizadas, sendo vítimas de estupro, de maldades, de assassinato, de perdas muito abruptas, pessoas sofredoras, pessoas que sofreram, pessoas que... Porque daí existem 2 tipos de pessoas na hora do desencarne, nesse sentido dos obsessores. O obsessor é aquele que propositalmente morreu sendo um psicopata, morreu sendo uma pessoa de magia negativa, uma pessoa que fazia o mal para os outros, e quando desencarna, passa a vibrar da mesma forma e influencia negativamente, propositalmente, outras pessoas. O sofredor não. O sofredor morreu por sofrimento, estava vibrando uma energia densa de sofrimento, e por sofrimento e apego, acaba sem querer se alimentando do ectoplasma da energia dos encarnados, e aí ele acaba consumindo a energia dos desencarnados e assim obsediando os encarnados. Pessoas que se suicidam provavelmente são obsediadas por espíritos desencarnados que estão em sofrimento. Porque o padrão negativo da mente é muito pesado e é insuportável, uma hora a pessoa se mata mesmo. Ana, do que você está falando? Como assim? Você tem... Qual a moral para você falar disso? Porque eu fui uma pessoa com depressão e suicida. Mas Deus, por sua infinita misericórdia, permitiu que eu sobrevivesse a mim mesma e a todos os processos obsediadores e fosse liberta e transformada e curada completamente no campo espiritual, mental, físico e emocional, graças a Deus e a deusa e ao Espírito Santo e a Jesus e aos mestres ascensionados e aos pais e mães orixás das 7 linhas sagradas de Umbanda e a todo o alto astral divino e da luz e do amor de Deus, porque existem milhares de hierarquias celestes. Isso a gente encontra em todos os livros das bases filosóficas das maiores religiões mundiais, desde o Bhagavad Gita até a Bíblia, até a Torá, até o Zohar, que é o livro base da Cabala judaica, do misticismo judaico, e tantas outras literaturas que eu não vou conseguir citar todos os nomes aqui. Senão esse vídeo ficaria enorme. E por que eu estou gravando esse vídeo? Para dizer a todos os suicidas, existe solução. Eu sei que é difícil viver nesse mundo. Eu sei que é pesado. Eu sei que você sente mais do que as outras pessoas porque você não está amortecido. Mas saiba que esses que estão amortecidos também estão sofrendo de alguma forma. Mas especificamente você que tem vontade de morrer e abandonar esse plano, é natural às vezes sentir isso. Porém, existem processos de obsediação que precisam de cura energética e espiritual, liberação e libertação
de coisas dos seus antepassados, de coisas desta vida. E é preciso sim ajuda médica, psiquiátrica no caso, psicológica, um psicólogo muito bem preparado para isso, e espiritual também. E por que o cristianismo, sufixo ismo quer dizer aquilo que está adoecido, podre, para morrer, ismo? Por que o cristianismo não me ajudou? Porque muitas das vezes, quando eu estava em desespero, quando eu tinha síndrome do pânico, em outros momentos da minha vida, quando eu procurei ajuda de supostos cristãos, eles me julgaram e me condenaram, ao invés de me ajudarem. Quando eu fui pedir oração, eu me sentia 30 vezes pior depois do processo. E eu entendi uma coisa muito importante recentemente, o porquê que a espiritualidade, Deus, a luz, o infinito, o eterno Deus, a luz absoluta, o amor absoluto, decidiu criar os planos da existência, criar as leis cósmicas e criar o acesso multidimensional dos médiuns para contatar espíritos que já desencarnaram e entidades e conhecer orixás e mestres ascensos e autoridades e hierarquias do alto astral. E por que a Bíblia fala sobre isso e os outros livros que eu já citei aqui falam sobre isso? Sabe aonde eu encontrei saída para os meus problemas? Sabe aonde que eu fui liberta e completamente transformada da depressão, do suicídio, da síndrome do pânico, de todo o lixo que eu carregava comigo? Através do conhecimento, através dos estudos, através da prática meditativa, espiritualidade, traduzindo teologia, estudo das filosofias, prática da meditação, do retiro e das filosofias, porque não adianta só conhecer sem praticar, e ajuda das entidades de Umbanda, dos caboclos, que são governados hierarquicamente por Oxóssi, que é o orixá do conhecimento e da sabedoria, do trono do conhecimento, dos pretos velhos, que em sua grande parte estão sob a hierarquia de Obaluaê, Nanamburuquê, Omulu, Iemanjá, que são os tronos da evolução e da geração, dentro da Umbanda Sagrada, Exus. O problema de você seguir apenas uma religião, ou conhecer apenas uma religião, ou compreender apenas uma religião, é que você deixa todos os outros ângulos e facetas divinas para trás. Se Deus criou 4 elementos, ar, terra, fogo e água, se Deus criou todo o universo com toda essa diversidade, é porque ele se manifesta de infinitas formas. E existem várias áreas da vida. A Umbanda, por exemplo, o Espiritismo tem suas leis morais, segundo Kardec, de acordo com o Evangelho de Cristo, que é a prática da caridade, do amor. A Umbanda compreende dentro da Umbanda Sagrada pelo menos 7 linhas ou 7 tronos que surgem em algum momento da criação, quando a criação vem descendo das dimensões, se materializando neste plano mais denso. Quando ela vem descendo, em algum momento surgem os 7 planos. O plano primeiro, que é o da fé, depois amor, conhecimento, justiça, lei, geração e evolução. Cada um desses aspectos tem 2 orixás, um feminino e um masculino, um cósmico e um universal. E quando a gente começa a estudar as várias nuances no hinduísmo, os deuses, que tem aspecto inclusive ambíguo, né, Yuri? Né, meu filho? Yuri gosta do YouTube, gente. Acho que Yuri será youtuber na próxima encarnação ou quando ele crescer. Sabia que existe uma teoria ufológica de que os gatos vieram dos felídeos, que é uma raça extremamente evoluída, alienígena? Oh, senhor siriguejo. Sim, agora eu quero gravar o vídeo, sabe? Eu quero gravar o vídeo. Vem cá. Então, gente, quando a gente esquece um aspecto de Deus ou deixa para trás um aspecto de Deus, julgando isso ser do demônio,
Porque a ignorância é isso, né? O que eu não conheço é mais fácil chamar de demônio do que eu me aprofundar e conhecer e ter a coragem de entrar nesse ambiente. Né? Ah, o candomblé é isso e aquilo, é do demônio. Pois é, o candomblé tem as cerimônias de corte de animais, mas o judaísmo, que é a base do cristianismo, também tinha corte de animais. O sacerdote usava sempre pombas, bois, vários tipos de bichos, cordeiros. Por isso que Jesus é tido como cordeiro absoluto de Deus. Porque se matava animais para ter a remissão dos pecados. Era o sangue de alguém para que não fosse o seu sangue. Da mesma forma no candomblé. É o mesmo raciocínio. Todos eles vieram da África. Continente africano, toda a vida acontece na África, veio da África. Em várias literaturas, Gênesis, Popeias de Gilgamesh, e várias outras literaturas, você percebe que a origem do universo é relatada, que a gente chama de cosmogênese. É relatada de uma forma semelhante, tudo muito parecido, escritos muito parecidos, que foram feitos, traduzidos, ou, não é traduzidos, foram canalizados por várias pessoas no mundo todo, mas que tem pontos convergentes. Então é claro que Deus fala de várias formas, em várias culturas e de vários pontos de vista, porque ele é múltiplo. Está em tudo e em todos. Isso que a gente só está falando de planeta Terra. Se a gente for falar de cosmo, meu Deus do céu. Você sabia que, segundo a física quântica, a força da gravidade e da força de coesão, né? A força de coesão que existe sobre os nossos corpos são 7 octilhões de átomos, 96 bilhões de neurônios, milhares de células, moléculas do nosso corpo. A força de coesão é equivalente à força de 144 mil bombas atômicas para te manter exatamente no estado que você está. Você tem noção do poder que você tem? Por isso que Jesus disse, o Antigo Testamento fala, vós sois deuses, vocês são deuses, vocês não sabem o poder que vocês têm. Mas aí as pessoas são ensinadas a ter medo, a se odiar e a fazer com que os outros tenham medo e se odiarem. E odiar os outros. Esse é o grande foco do poder oculto das trevas. Não estou falando de diabo, de satanás, de capeta, porque isso aí é uma coisa muito infantil. Estou falando de forças alienígenas e supra-humanas, supraterráqueas, em outras dimensões, em outros planetas, que estão explorando o planeta Terra energeticamente. Eu acho engraçado os corruptos políticos do mundo que ficam barganhando a sua corrupção e se prostituindo, que é o que Apocalipse fala da grande Babilônia, que comercializa até almas humanas, falando da escravidão. Vocês comercializam ouro, prata, tecidos e até almas humanas, pois é, grande Babilônia, uma hora a tua casa vai cair, não vai ter quem te salve. Do que ela está falando? Ela está falando de um espectro, de uma junção de vários tipos de seres de outra dimensão que atuam na mesma função, destruir e gerar medo e ódio na raça humana, porque eles se alimentam energeticamente do seu medo, do seu ódio e do seu auto-ódio e da sua auto-rejeição, da sua falta de auto-amor. Existem alguns que são responsáveis até pela sexualidade. O porquê que se estupra, se bulina, se crianças, né? As crianças fazem bullying nas escolas, os adultos estupram as crianças, abusam das crianças. Por quê? Porque é necessário destruir a vida desde o começo. E tem gente interessada nisso. Existem forças espirituais e alienígenas interessadas nisso. Tau Setianos é o nome de um dos tipos de força supra-terráquea, alienígena, que se alimenta do ódio, da raiva, do medo e da sexualidade humana. E aí, destrinchando isso em outras hierarquias menores, temos os íncubos e súcubos, que são espíritos que se aproveitam da sexualidade. Por isso que a sexualidade é um tabu e, ao mesmo tempo, é uma área de muita prostituição e muita exploração energética. Não só física, psíquica, violenta.
absurda e financeira, como crianças que são usadas para exploração, desde crianças muito pequenas, como a Red Light Zone, a zona vermelha na Índia. Crianças são estupradas no meio da rua. Na África, descem comboios de homens armados, estupram milhares de mulheres passando HIV para elas. Propositalmente. E aí os líderes políticos e essas pessoas que fazem o mal, elas acham que elas estão tripudiando, que elas estão ganhando, que elas são espertalhonas. Esses dias eu vi um texto de um jornalista de uma cidade brasileira escrevendo sobre coisas que ele nem sabe. Ah, que eu aprendi com meu pai, que mais esperto. Como se ser esperto, no sentido negativo, ser espertalhão, mal sabe você que você é um marionete das forças trevosas. A hora que você desencarnar, porque você é eterno. Você é eterno. Não acaba aqui. Pode ganhar o dinheiro que for, pode dar propina e aceitar propina quanto for. Pode prostituir, usurpar, escravizar, fazer o que você quiser. Eu sou o senhor da situação. Você é eterno. Na hora que você desencarnar, você está pego. Você não passa de um marionete. Um pobre coitado. Que vai ter que evoluir muitas vezes, talvez reencarnar muitas vezes. Até em outros planetas, numa vibração muito negativa para aprender. Mas voltando ao centro da questão do que eu conversei aqui com vocês, comecei a falar com vocês aqui hoje. Resgate e cura do feminino urgente, porque é a mulher que vai transformar tanto o homem quanto a mulher nesta terra. Urgente parar discursos de ódio e o discurso cristão e judaico de condenar a mulher. Urgente. Urgente a restauração e a cura do feminino. Porque se as mulheres entram no meu Facebook para me xingar, é porque elas têm muito auto-ódio, elas são muito mal resolvidas. Porque uma pessoa que é amada, uma pessoa que é acolhida, uma pessoa que é curada, uma pessoa que sabe fazer sexo e que recebe sexo bom, tem a sua sexualidade resolvida, seja com homem, com mulher, seja, não importa. Com trans, com gay, com bi, com tri, com pan. Ela não vai entrar no Facebook de outra pessoa pra ficar enchendo o saco da outra pessoa. É porque ela é realmente muito infeliz. Mais do que ser comida, né? As mulheres deveriam aprender a comer. Porque quando a gente fala de Tantra, a gente fala de Kundalini, a energia que passa por todos os chakras e conectam dois seres. Incondicionalmente ao gênero, ao sexo, se tem pipi ou pepeca, conecta dois seres e os dois se alimentam energeticamente um do outro. Agora você tem noção de quem tem estado na cama com você e o que tem estado na cama com você e quais são os espíritos que estão junto com essa pessoa, se são de luz ou de trevas, e se você está trocando energia com uma pessoa da luz e das trevas? É por isso que eu tenho uma compaixão enorme, entendo por que as prostitutas, Jesus fala que as prostitutas antecederão a muitos no reino de Deus, vão chegar antes no céu, porque elas estão doando energia, estão sendo vampirizadas. Esse assunto é muito sério e ele é muito extenso, mas o meu clamor hoje é esse: a cura do feminino, o reconhecimento da deusa e a restauração da terra. Até o próximo vídeo.